Olá pessoal, tudo bem? Hoje viemos aqui para falar um pouco sobre comportamento, inteligência emocional, como ter um negócio em família. E a nossa convidada, a Ju Sinones, que trabalha aí há quase um ano, aí, completando um primeiro aniversário aí conosco. O assunto aqui vai ser bem legal, vai ser amplo, falar sobre trabalhar em família, com esposo, irmão, né? Como lidar com esses assuntos. Então, obrigado, Ju, aí, pela Imagina, presença. um prazer para mim estar aqui. Espero que a gente possa contribuir para o pessoal aí, né, contribuir para o dia a dia, para as empresas, enfim, essa é a ideia. É isso aí. Vamos contribuir aí com um momento cada um. Daniel, meu irmão, apresentando aí. Boa Daí noite, o pessoal. Kátia, minha esposa. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui novamente gravando aí com a Jusce, com o Daniel e com o Gui. Acho que a gente vai poder falar bastante coisa legal até para transmitir conhecimento aí para as pessoas sobre essa questão de comportamento, mentoria e trabalho em família, principalmente trabalho também entre marido e mulher. Facinho, facinho. Sociedade no casamento e no amor. Facinho, facinho. Ah, no casamento, no amor e na empresa. Beleza. Exatamente. E o legal desse assunto, desse tema, para quem está nos ouvindo, é que hoje uma estatística é que mais de 50% das empresas elas são compostas por base familiares, seja irmão, seja pai e filho, seja marido e mulher. Então, é um assunto, acho que, do dia a dia, né? Principalmente a Júcia aí, que lida aí com mentoria em diversas empresas, mentorias individuais, onde as pessoas têm uma dificuldade de conciliar, né? Tipo, atividade dentro de casa, na empresa, separar esses assuntos, e é um desafio muito grande, inclusive para nós, é um desafio diário, né? Para todos, exatamente. Aqui E a gente... na nossa região, né, também empresas familiares É muito comum. tem bastante, É. é bem comum, e tem vários tipos de empresas familiares que são compostas, por exemplo, por dois irmãos que criam a empresa ou Sim. que herdam a empresa, né? Exatamente. E cada uma ela tem uma fase de crescimento, de conflitos diferentes, né? É irmãos, é filhos, é marido e mulher. E a intimidade, né, que se tem quando se é família dentro de uma empresa muda toda a comunicação, né? E se muda toda a comunicação, muda todo o resultado. Isso Essa é. é a verdade. E até uma das perguntas que a gente recebeu ontem é por que vocês contrataram a Jucinones, né? E acho que até uma das primeiras coisas que a gente pode entrar, que foi um desafio nosso, né? A nossa empresa ela é familiar, a DGCIS, e a AGB ela tem um segundo sócio, um terceiro sócio, mas eu e o Guilherme que estamos à frente aqui no Sul. E a gente sentiu que era um momento, principalmente na DG, de a gente ter um caminho, um norte, porque começou a interferir família e trabalho e começou a quebrar relacionamento e a gente não se falava mais, mas a empresa estava crescendo e aí, né? E um dos clientes nossos indicou a Jusce e acho que faz sentido até você falar um pouquinho sobre esse teu trabalho, né? E o que você trouxe pra gente, né? Como solução, né? Claro que é aquele negócio que não adianta vir uma pessoa falar e explicar se a gente não quer mudar, né? Que a mudança ela começa por nós. E foi o que a gente fez. A gente aceitou a mudança vir para aprender como evoluir nesse sentido de família e gestão de negócios. Sim. Hoje eu acredito que das empresas que eu atendo, 95% delas são familiares, né? Ou como o Dani falou, com irmãos, ou com marido e mulher, ou filhos, enfim, pais e filhos. E a minha vinda para a GB e para a DG como tu falasse, é um prazer trabalhar para vocês, justamente porque vocês fazem o que precisa ser feito, né? Porque eu não trabalho sozinha, eu trabalho em grupo, né? Eu trabalho com time. E a ideia é justamente mudar o mindset, né? A gente começa uma empresa, geralmente as pessoas poucos começam com um plano de negócios. Tipo, vou montar um plano de negócio, fazer um estudo para ver o que eu posso abrir de empresa. Geralmente assim, eu gosto disso, sei fazer isso, vou abrir uma empresa. Às vezes no menos um até. Né? O que tu tem? Sim. Nada, né? Então, já que eu não tenho nada, eu começo com nada e vou fazendo as coisas acontecerem. E o que acontece muito, que foi o caso que eu estou há um ano e pouquinho, né, na empresa, mas já consegui, né, mapear muita coisa. A empresa cresceu muito rápido, as empresas cresceram muito rápido. E a gente, às vezes, não consegue acompanhar a nossa mente, o nosso formato mental, né? Que os nossos comportamentos hoje, eles são 70% deles são o que nós aprendemos na infância. Então, o nosso formato mental, ele não muda tão rápido. Sim. Quanto a empresa cresce. Então, é necessário mudar comportamentos para a gente ir para o próximo nível do jogo. Eu falo que a vida, a empresa, é como se fosse um jogo de computador mesmo, né? Eu tô aqui nesse nível
eu já sei todas as regras, eu jogo com os pés nas costas e agora eu quero passar de nível. Sim. Eu quero passar de nível e eu não sei as novas regras. E foi o que aconteceu, né? Então, eu vejo que o que a gente fez juntos, o que a gente vem fazendo juntos é entender as novas regras, né? Agora, uma vez a equipe era o Guilherme, o Daniel e a Kátia. Daí agora, olha quantas pessoas, quantos nós temos hoje? Olha, a gente está com quase 25 pessoas, então, né? É muita gente em pouco tempo, Sim. né? Então, nós temos que gerir os negócios, nós temos que gerir estas pessoas, nós temos que gerir os processos, nós temos que gerir os produtos para que a empresa funcione. Então, eu vejo que o trabalho que a gente vem fazendo é justamente isso, mudar o comportamento para esta nova fase da empresa, para que daí a gente tenha os resultados que a gente quer nesse nível do jogo. Isso é. E eu até lembro uma frase muito legal que tu falou lá no início, né, Jussi, que tu falou assim, primeiro a gente vai salvar a família, né? Isso. A empresa é uma consequência disso, né? Então a gente começou um trabalho muito bacana de entender os nossos sabotadores, entender quem estava certo, quem estava errado, buscar performar em cima disso para melhorar e a gente atingir o resultado, né? Eu não sei se o Daniel e o Guilherme compactuam, mas eu consegui entender e enxergar os meus erros, né, para eu conseguir mudar e me relacionar melhor com meu cunhado, com meu marido, e a gente crescer e buscar resultados juntos. Com meu marido, eu sempre tive um relacionamento mais tranquilo, porque a gente já tem empresa há 10 anos, né? Uhum. A gente só colocou uma divisão lá entre as nossas mesas, né? Uma parede. Super tranquilo, a gente só precisou criar uma parede, mas a gente tinha o desafio de separar o trabalho dentro de casa, né? Porque Sim. a gente tem um filho, então é um desafio no sentido que, tipo, nosso filho também precisa de um tempo para ele. Não pode escutar 24 horas os pais falando de trabalho, né? Inclusive, algumas vezes ele fala, né? Agora sem celular e agora sem falar de trabalho, sem trabalhar. Aí ele puxa pro lado. A minha ainda não fala, mas ela pega meu celular e joga longe. Ela já fala desse jeito, com linguagem não verbal. Mas aí o legal é que, assim, a gente já vinha, nós mesmos, estudando, né? E vendo exemplos no mercado, né? Exemplos de clientes também em relação a isso, então era mais tranquilo, né? Mas daí ter um irmão, um cunhado no negócio mudou, né? Então foi onde que a gente precisou mudar e eu tinha erros, o Guilherme, o Daniel, né? E a gente foi performando em cima do teu Se puder falar assim, eu até chamo de não de erros, mas pontos de melhoria. Exato. Porque assim, eu não faço errado porque eu quero, né? Eu faço errado porque ninguém me ensinou como fazer certo. É que ninguém pegar o gancho que a Jússi falou antes sobre pegar um plano de negócio e botar na prática, né? Na teoria é bonito, né? Na teoria é bonito, só que mesmo que você pegue o plano de negócio e coloque tudo na prática e faça acontecer, né? Nas regras e processos de uma empresa. Mas por trás disso tem toda a questão comportamental, que isso não tem não existe um papel ali, um livro de comportamento. Comportamento é uma coisa que a gente aprende, a palavra, né? Aprende errando, digamos, né? Porque tu vai fazer algo, né? Vai evoluir. Vocês são irmãos, né? Vocês foram criados na mesma família. E mesmo assim, vocês têm comportamentos diferentes diante de uma determinada coisa. Por quê? Porque cada ser humano tem a sua história. Cada ser humano tem a sua forma de interpretar o mundo. Então, duas pessoas numa mesma situação podem ter interpretações diferentes. E como gerir isso? E hoje, as empresas que estão entendendo que pessoas precisam ser desenvolvidas para que o resultado financeiro aconteça, elas vão estar à frente. E assim, é muito bonito o que as empresas, o que a maioria fala assim, de eu entendo, é pessoas, gerir pessoas, mas poucas delas fazem o que vocês estão fazendo. Tipo, colocar mesmo, arregaçar a manga e dizer, eu vou aprender esse negócio, porque não é algo fácil. Gerir Exatamente. pessoas não é algo fácil. A questão do comportamento que vocês falaram, um pouco do que está se falando também, né? Então a gente faz alguma coisa, né? Tem um comportamento e às vezes acha que aquilo é o melhor para aquela situação, para aquele conflito, digamos assim, e na verdade não é. Né? Então, pegando um pouco também o que a Kátia falou, se a gente sente isso, eu senti muita mudança de pequenas coisas, hábitos que eu tinha, né? Comportamentos na hora de conflitos, né? Que eu já senti muita evolução, né? E já comentei com a Kátia, até com o Guilherme, com a Kátia, que deles também a gente já percebeu bastante evolução, né? A gente já amadureceu muito nesse processo que está fazendo quase um ano agora, né? Sim. E é um processo, eu sempre falei para vocês desde o início, né? Não é da noite para o dia. Ninguém muda um comportamento, nós estamos falando de mudança neurológica, né? O cérebro ele tem uma resistência a mudar.
Sim. Por quê? Porque ele quer fazer o que ele sempre fez para reter energia, para te manter vivo. Ele não quer saber se eu agir da forma A, eu vou ter um faturamento maior da minha empresa. Se eu agir da forma B, eu vou ter um benefício. Ele não está nem aí, ele quer saber de você fazer o máximo que você puder, como sempre fez, para ele fazer o trabalho dele, que é reter energia e te manter vivo. Então, realmente precisa muito que as pessoas estejam dispostas, como vocês estão dispostos, a melhorar 1% todos os dias para fazer com que aquilo realmente aconteça, né? Então, uma pequena mudança que o Daniel fez, uma pequena mudança que a Kátia fez, uma pequena mudança que o Guilherme fez, aonde a gente viu o resultado? Nos números. Não, e o pequeno mais o pequeno mais o pequeno? Dá um monte, um grande resultado. E eu até comentei ontem com mais uma pessoa que vem perguntar o trabalho que a gente faz, eu indiquei vocês vão virar meus novamente, embaixadores. Já teve alguns aí. Vamos e daí eu virar falei assim, não considera como um custo, considera como investimento, porque o valor que você vai investir, você vai ver que o teu resultado líquido da empresa vai aumentar. Foi isso que aconteceu com natural. a gente, né? Sim. A gente tinha uma situação familiar, a empresa estava em baixa e a gente conseguiu melhorar os nossos comportamentos, todo dia tem 1% a mais para evoluir, mas hoje a gente consegue ver que o resultado financeiro da empresa aumentou, né? Que é uma consequência, né? É uma consequência, né? E além disso, a gente prega como dono do negócio, que a gente trabalha muito, quase 24/7, e a gente consegue trabalhar qualidade de vida, né? Saúde, consegue ter um momento de lazer, descansar, consegue programar férias em família junto, E quando eu falava, né, nós vamos aumentar a performance com qualidade de vida. Parece meio utópico, né? Tipo, como é que eu vou conseguir faturar mais ainda conseguindo ter tempo para minha saúde, para o meu hobby, ter tempo para minha família? Mas dá para fazer desde que você faça uma pegando um gancho ali que a comportamento. Kátia falou, né? Quando ela fala 24/7, é porque todo mundo que é empresário sempre está conectado ao negócio, né? Só que a gente aprende a estar conectado de formas mais produtivas, Isso, né? mais leves, né? Mais leve. Tipo, o que eu como gestor, como CEO, né? Dependendo da função que você tenha, tenho que fazer, né? Principalmente pessoas, não falando só dono de empresas, né? Pessoas que têm um cargo de gestão, de gerência. Qual que é a principal atribuição dela? Será que é estar no operacional ou será que é estar direcionando, né? Ou dando os caminhos para as pessoas, dando as ferramentas, levando essa questão comportamental, né? Para as pessoas evoluírem. Esse é o caminho do nosso negócio. Quem é a cabeça que faz as ideias surgirem? Né? Todas as pessoas são importantes na tua empresa, todas. Em qualquer escala. Acontece que as pessoas, elas precisam de um produto, digamos, uma ideia, para que elas possam fazer isso funcionar. E essa ideia vem da cabeça do gestor, né? Essa ideia vem da cabeça do empreendedor. E eu sempre falo assim, que quem está dentro da garrafa não consegue ler o rótulo. Perfeito. Né? Eu preciso estar fora para que eu possa ler o rótulo. Se eu estou ali dentro da garrafa, focada numa situação operacional, eu não estou vendo o todo. Eu preciso fazer o todo crescer. Mas olha só, voltando só lá ao início que a Kátia falou, quando eu disse assim, se for para eu salvar a empresa de vocês ou a família, primeiro a família, porque eu entendo um processo, hoje eu consigo colocar dentro do meu trabalho a questão mental, espiritual e física. Porque hoje você pode falar com qualquer mentor, né, com qualquer grande coach no mundo, treinador de pessoas, e ele vai trazer para esse mesmo tripé. Tá? Espiritual, emocional e físico. E antes de qualquer coisa, nós somos um ser que veio para este mundo como família. Certo? Então, você pode desfazer, já trabalhei em empresas que se desfizeram a sociedade depois que eu entrei, mas se desfizeram de uma forma leve, onde cada um entendeu o seu papel e não terminou o relacionamento entre irmãos ou entre pais e filhos por causa disso. A gente tem como gerir isso quando... Isso é a última instância quando eu resolvo dizer assim, não, deu, agora a gente vai partir para uma próxima etapa. Só mesmo quando as pessoas não estão dispostas a melhorar, a se desenvolver. A gente precisa chegar nisso. Mas dá para fazer de uma forma leve. Então, quando a gente começa a entender que a harmonia que traz dinheiro, o dinheiro realmente é uma consequência tão lógica nas empresas, e as pessoas acham que isso é bobagem. E até em grandes empresas, eu estava lendo nesses dias, pegar aí
a nível mundo, né, os bilionários lá, tem casos onde eles separam pequenos negócios para cada filho tocar, já para haver uma harmonia melhor do que haver um conflito de interesse. Pegando um gancho também, um pouquinho antes da gente chegar aqui, hoje às 17h20, estava falando com um cliente que fechou o negócio e ele disse assim para mim, eu tenho muito interesse e estou inclinado a tirar o serviço de onde eu estou contratado hoje e levar para a GB. Porque eu vejo que a GB está sempre proativa, vejo que as pessoas estão, entre aspas, ele falou viva, tipo, né? As pessoas chegam aqui com vontade, com felicidade, elas sabem o que estão falando. Então, olha o que muda, né? A questão comportamental, o que emana, né? Nós, como gestores, porque o trabalho começou conosco, e isso reflete vai refletindo em todas as pessoas. Então, o fato do cara chegar, entre aspas, que nem ele falou, vivo, o que ele quer dizer, né? A pessoa chegou feliz, chegou animada, né? Chegou entusiasmada, é uma pessoa que tem o conhecimento ali na mão. Por quê? Porque ela está preparada, né? E isso mostrou totalmente diferença para aquele cara do que aquela outra empresa, não sei quem que os atende, na forma que ele falou que o cara chegava lá às vezes animado ou chegava despreparado, sem uma ferramenta, porque talvez algum processo comportamental não está certo. Talvez não, com certeza. Com certeza. Hoje isso até faz sentido, porque hoje eu dei um exemplo para um cliente, ele falou assim, não, eu não posso fazer a mentoria porque eu preciso fazer um processo de vendas porque eu tô estressado porque não está vendendo. Eu falei, vai se estressar mais ainda. Não, falei, na verdade não está vendendo porque você está estressado. Não é o contrário. Você melhora o teu emocional e você atrai negócio que você diz assim, caramba, boa, né? De onde é que tá vindo tanta coisa, né? De onde é que a gente está fechando tantos negócios? Por isso que eu trabalho tanto em inteligência emocional. A gente aprova que isso já aconteceu várias vezes, né? Sim. Eu já queria até botar uma salinha lá pra mim. Energia, né? E quando as coisas se ligam, se conectam, né? A gente sente energia boa, fecha um negócio, 2 horas depois fecha outro, no outro dia de manhã já fecha outro. Que isso não é místico, né, gente? Isso é física quântica, né? São os hertz lá. Isso aí tem estudo pra trazer, pra dar e vender. Eu começo a trabalhar meu emocional, eu começo a olhar tudo na vida tem ônus e bônus, tem lado positivo e negativo. Eu tenho que achar a oportunidade por trás do problema, eu tenho que achar quais são as possibilidades, né? Mas só que a forma com que eu olho para aquilo é a forma que aquilo tem. Sim. E esse negócio dos hertz, das frequências, né? Só pegando um gancho, né? Tipo, isso é até no nosso dia a dia, de forma do nosso subconsciente, né? Tipo assim, tu acordou num dia cinzento de chuva, né? Automaticamente, se pegar toda a população, a massa, talvez 80% já vai acordar um pouco desanimado, né? Pô, um dia ruim, né? Porque chuva. já começa a falar Agora acorda com o sol, eu tenho certeza que os números, fazendo a estatística, vai vender mais, o comércio vai vender mais, o negócio, porque a pessoa já vai acordar mais feliz. E daí, falando sobre as frequências ainda, a energia, chegar na empresa, né, com um sorriso no rosto, ou tu chegar e todo mundo tá lá de cabeça baixa, de cara feia, já muda totalmente, já impacta a pessoa, porque, se tu chega chega dentro de um ambiente onde tá tudo negativo, cara... Acabou, né? Não é que acabou, né? Tipo, mesmo que tu tá blindado a isso, um percentual vai afetar, né? E até um ponto legal de falar, né, Guilherme? A gente tinha muito essa questão de baixa energia e tal. Às vezes começava até de nós mesmos, a gente não percebia. Justo fez a gente acordar para isso. E a própria questão de ver pontos que a gente precisava evoluir dentro da empresa, né? A gente trocou todos os nossos uniformes, fizemos uniformes novos, né? As pessoas ficaram felizes. Até teve o meu cunhado e a minha irmã, eles foram um exemplo para mim. Eles fizeram um curso de penteado para a equipe deles, entendeu? Para estar todo mundo bem vestido, né? Autoestima, feliz. E assim a gente foi arrumando detalhes além da mentoria para ter as pessoas felizes, né? Para que elas se sentissem bem. Mas vocês tiveram que incorporar isso, né? Entender que o processo de como nós estamos é que primeiro eu sou, depois eu tenho. Sim. Né? Então o número, ele é um resultado da forma com que você está, do que você é. E é um processo, porque assim, você tá junto com pessoas, você tá aí em família, tem as diferenças de comportamentos, a forma de agir com as coisas. Aí tem um dia que tu tens aquela conta para pagar naturalmente e às vezes o cliente, né, tem algum problema lá que o cliente não paga. E tem toda essa diversidade. Não é que não vai mais ter conflito ou problemas, né? Mas é a forma de tratá-los, né? Isso, porque assim, né, no negócio sempre tem a pessoa que vai falar mais, né? Lá na empresa, eu sou a pessoa chata, né?
Eu não reclamo porque é quem paga o salário. A gente acaba cuidando da gestão financeira dos números e diz, ó, assim assado, e a gente criou metas, e a gente tem metas para buscar e atingir, e se a energia, o negócio não estiver funcionando, nós somos uma empresa, temos que buscar o objetivo junto, né? E eu sempre digo e uso uma frase muito legal, que a gente repassa isso para o mercado, que a gente não é 1 mais 1 aqui. A gente é 4, né? Que não é só nós, né? Sim. Tem pessoas que dependem de nós, tem clientes que dependem de nós. Então, a gente junta isso tudo na balança para... Quando a gente precisar resolver um problema, tem isso pesando, né? Pensa que em é todos, né? o Pensa principal. no Não é time só todo. nós, não é só o lucro. Olha entendeu? quantas famílias, né? Eu sempre falo. Isso. E quando eu atendo, por exemplo, que é dentro da empresa também, eu faço da empresa de vocês, faço esse trabalho de atender alguns colaboradores, né? Dependendo da estratégia que a gente vai adotando juntos, né? Para dar um apoio para ele, né? Para eles. Tanto que é uma das coisas que a gente fez agora, que vocês, né? É importante ressaltar que vocês colocaram, olha, se precisar ajudá-los, né? Pessoalmente em alguma situação, justifica à vontade, para a gente poder contribuir para a vida dessas pessoas também, né? E isso são poucas empresas que fazem. A gente está mudando as casas dessas pessoas. Até me arrepio em falar isso, porque para mim, meu trabalho, eu sempre considero como uma missão de alma, que a gente muda a vida de muitas pessoas, né, através das nossas mudanças. E o que acontece? Eu sempre digo para eles, quando eu atendo um colaborador, eu digo assim, eu entendo. Às vezes eles, né, podem falar, meu diretor, meu gestor, tal. Eu falo, beleza, eu entendo, eu vou conversar com eles. Mas assim, você já se colocou no lugar dele para pensar que você tem o medo de perder o teu emprego e ele tem medo, de repente, em alguns momentos, de deixar quantas vidas aqui sem comida? Sim. Perfeito. Né? Sem emprego. Então, o medo dele é maior. Não que ele possa agir através do medo e dar com os 2 pés, né? Falar qualquer coisa atravessado sem que eu vá interferir nisso. Mas você consegue também se colocar no lugar dessa pessoa. Você, quando está pensando nisso, está pensando, eu tenho 25 pessoas. Dessas 25, considere que ela more com mais uma pessoa só. Que a maioria mora com mais. Olha quantas pessoas dependem da empresa de vocês. E vai até além disso, né, Jus? Que nem na DG a gente acaba entregando softwares, né? E os nossos softwares geram informação, geram números de pessoas que administram os negócios, né? E dependem disso. Vai longe, corrente, né? Vai longe. É uma fonte que uma vai ligando a outra e vai crescendo, né? Exatamente. E até um ponto, assim, legal, e eu me emocionei muito, o Guilherme estava junto comigo, semana passada foi meu aniversário, e eu fiquei admirada o tanto de mensagem que eu recebi, que eu sou exemplo. Que legal. Tipo, nem passava na minha cabeça, e isso faz muito sentido nesse trabalho de 1 ano de mentoria, das coisas que eu evoluí como pessoa, como ser humano, como empresária, sabe? De crescer, de olhar o lado humano, né? De pensar como é que essa pessoa, né? Será que ela não tem um problema, já que ela não está performando aqui, né? Quantas pessoas que eu já chamei, conversei, dei um abraço e já mudou o dia dela ao começar o dia, né? Porque eu me coloquei no lugar. Então, a mensagem que fica, e justamente foi na questão do meu aniversário, me tocou muito o meu coração, o meu sentimento, de eu ser exemplo, sabe? Sim. Então, eu fiquei muito feliz, eu tenho muita gratidão por isso, mas eu reconheço que esse trabalho eu tive, né, nesse 1 ano, né? Eu sempre fui uma pessoa dedicada, esforçada e, né, com propósitos, mas essa questão do sentimento... Mas era mais work hard, assim, né? Tinha pouco esse lado emocional. De ter o assim, né? reconhecimento e tal. A maioria aprende assim, infelizmente, né? As famosas hard skills, Isso, né? Então fica assim esse meu depoimento aqui, né? E também gratidão às pessoas que reconheceram isso e me têm como um exemplo, porque, poxa, é legal ser exemplo, né? Só que é importante ressaltar que, assim, eu trabalho para várias empresas diferentes, né? Para várias pessoas como mentoria. Mas nem todo mundo avança, porque depende da disponibilidade e a permissão que as pessoas têm. Porque, assim, vocês podem dizer, né, que eu não sou a mentora fofinha que vai falar só o que quer ouvir, Não, só é a coisinha opção, legal. né? A mudança não é fácil, como tu mesmo falou. Assim, é Eu um não processo vou- de 1 ano, que tomara que dure muito tempo ainda, né? Que a gente tenha justo perto da gente, porque fez bem, né? E a gente quer ir mais Tem longe, um processo mas que não é ainda vai fácil, né? A gente Sim. passou É, óbvio. por uma fase de mudança, que, como eu falei, conflitos sempre vão ter, é a Vão. forma de a gente tratar. Então essa forma de tratar é que trouxe mais harmonia e uma energia melhor para nós, né? Exatamente. É que eu digo assim, a vida não é uma linha reta, né? A vida é uma montanha russa. Então, um dia a gente está em cima, outro dia a gente está embaixo. E para todo mundo é assim. Se alguém está esperando não ter a dor, eu só lamento, né? Porque ela vai existir. Agora, o sofrimento é uma opção.
A gente pode uma das escolher. palavras que eu falo muito no dia a dia, que a Ju sempre falou desde o início, é a autenticidade, né? Então, Essa eu é a acho, palavra que a gente mais ouve. eu acho que é uma das palavras que a se gente fala. mais ouve, que eu mais falo, e eu falo não só entre nós, mas sim para os nossos colaboradores, né? Seja de verdade, né? Eu sempre falo assim, né? Tipo, às vezes o pessoal... aconteceu tal coisa lá no cliente, né? Resolvi assim. Ou aconteceu alguma coisa em casa. Ou as pessoas, né, ficam com medo de falar de alguma coisa. Ou ficam com vergonha. Eu falo, seja autêntico. Seja no cliente, seja na sua casa. Porque você ser autêntico, pode ser que naquele primeiro momento, a pessoa que vai receber essa autenticidade, pode ser que até vai doer naquela pessoa. É, só saber falar, né? Saber falar, colocar, mas mesmo assim, pode ser que até vai doer um pouquinho, né? Mas vai doer só naquela hora. Pelo menos tu falou uma coisa que gerou uma mudança na pessoa também. Se você não falar, a pessoa não vai. Não, e ali é importante saber assim, ou ó. perceber essa necessidade. Uma coisa que vocês levaram muito a sério, ser autêntico é ser primeiramente verdadeiro com você. Perfeito. Tipo, eu tenho medo disso, eu tenho dificuldade nisso, isso aqui realmente eu não consigo fazer, porque você tem uma mentora comportamental, ela pode te guiar, ó, fala isso, faz assim, desse jeito, tu vai ter esse resultado. Se você não disser... É a mesma coisa que você dizer assim, Ju, se eu tenho uma ferida, joga um remédio em mim e eu jogo no teu corpo inteiro, porque tu me diz, eu não sei onde tá. Agora você me diz, não, eu achei, tá aqui, me ajuda a curar. Sabe? Então é mais fácil eu te ajudar quando você é de verdade. Mas quando a pessoa quer vestir uma capa de que ela nunca tá mal, de que ela nunca tem problemas, que ela nunca é vulnerável, que ela não tem defeitos. Esse é o super-homem. Esse é uma pessoa muito perigosa. O super-homem né? também tem problemas. É, muitos, né? Como super-homem não, mas como Clark ele tem, né? Então, ser de verdade, primeiro é isso. Sim. Né? Porque eu acredito que vocês, como profissionais, chegaram onde chegaram porque sempre foram pessoas de verdade. Mas as pessoas acham que ser de verdade é ser grosseiro, ser estúpido, tal, falar o que pensa na hora que quer. Não, é ter inteligência para você falar o que realmente precisa ser falado com a intenção, né? Porque eu digo sempre, eu falo o que tem que falar para o cliente, né? Não importa se ele não vai gostar, eu estou aqui para levar ele para um resultado. Se ele precisa ouvir isso para chegar naquele resultado, ele vai ouvir. Só que jamais ele vai se sentir ofendido, porque eu vou tomar cuidado com as palavras, com o tom da minha voz, porque eu tenho a intenção de ajudá-lo. Então, se você fizer isso, com você, primeiro, ser de verdade, e com as pessoas, e olha, vou falar mais uma coisa, para um líder conseguir dizer assim, desculpa, um dono de empresa, que vocês estão aprendendo muito a fazer isso, tipo, olha, desculpa, aqui eu errei, realmente, vou rever e tal, vou fazer dessa forma aqui, tem que ser... Vou falar mesmo, tem que ser foda. Mesmo, na verdade, né? tem que ser foda fazer um troço desse, sabe? Pode falar a mesma coisa de 3 formas diferentes. Uma vai ofender, outra vai gerar negação e a outra pessoa vai te comprar a tua ideia, por exemplo. Isso, você tá vendendo exemplo o tempo inteiro. Tem uma coisa legal que a gente até pode comentar, né, Jussi? Além do teu trabalho, tu tem o Lidere, né? Sim. E Eu sou prova principalmente viva. o Guilherme e eu que Embaixador, convivo com ele, né? Fez muito sentido na vida dele e na nossa vida e para a gestão do negócio, porque tinha aquela questão da criança interior, né? Acho que vale tu falar loucura, um pouquinho né? sobre isso, né? Até para o pessoal conhecer melhor. Quando a gente fala, tem gente que não acredita, Até né? eu queria falar, pegar o gancho antes da Jus falar, quando a Jus estava falando ali que até se arrepia, né, dos feedback, eu sou prova viva, né, no Lidere, nas considerações finais, a forma e o impacto que gerou nas pessoas, né, foi incrível, assim, porque a gente percebia, né, eu não sou um mentor, né, mas percebia o comportamento de algumas pessoas talvez um pouco mais fechadas em receber aquele conteúdo. Cada um recebe da sua forma, né, mas tinha aquelas pessoas que no final inclusive falaram, vim aqui com uma expectativa talvez, né, não sei como eu vim parar aqui, teve alguns Tinha falaram, gente que dizia, não sei como eu vim parar aqui. Não, eu comecei... Tipo, caiu de lá. Mas no final a pessoa começou falando isso, mas encerrou chorando, assim, né? Sim. Foi fantástico, assim. O Lidere, pra mim, toda pessoa que nasce em terra, depois saiu da barriga, ela tem que ir um dia antes de morrer fazer o Lidere. Olha só. verdade. A minha... como eu falei antes, assim, eu tenho uma grande paixão por fazer o que eu faço, porque eu comecei... Acho que é até importante falar rapidinho. Eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de pessoas, comportamento, para sair de uma depressão profunda, onde eu tinha tentado suicídio 3 vezes. Eu já dava treinamentos para líderes e vendedores lá atrás, mas era um treinamento mais tipo, essa é a ementa, faz isso aqui, técnicazinhas de venda e tal. Isso fazem 17 anos, quase 18. E aí
para sair dessa depressão, eu comecei a estudar o cérebro e a mente humana, porque eu vi que eu precisava sair daquilo ali, não tinha mais remédio que dava conta e tal. E aí isso se transformou, eu fiz depois várias formações nacionais, internacionais, dentro dessa área de neurociência cognitiva, comportamental, programação neurolinguística, física quântica, enfim, e virou uma grande missão de alma. Então hoje eu sou apaixonada pelo que eu faço, porque primeiro, além de eu ter embasamento teórico, né, do que eu estudei, que ainda não sei quase nada, porque tem muita coisa para você aprender. E olha que tu já rodou algum lugar no mundo, né? Nossa, e assim, e tu não sabe, e eu não sei nada. Quando tu começa a ver, tu diz, meu Deus, tem mais isso, mais aquilo, a gente nunca sabe o suficiente, mas tem o que eu vivi. Então, a minha grande paixão é poder mostrar para as pessoas, ei, peraí, tu tá achando que tu não consegue fazer esse negócio? Não, vem cá, eu vou te mostrar que tu pode ir muito além do que tu acha que tu pode. Então, essa é a minha grande paixão, porque nós nascemos como essência. Nós temos um grande potencial, só que aí a gente convive em situações e tal, que a gente começa a ter medo, crenças limitantes, a gente começa a ser enquadrado ali numa caixinha e a gente acha que aquilo ali é o mundo. Exatamente. E aí nós temos potencial, inteligência, mas nós ficamos ali presos a correntes que nós mesmos estamos segurando às vezes, que são essas programações antigas. E nós, quando crianças, nós interpretamos as coisas, falando da criança interior, nós interpretamos as coisas de forma muito intensa, né? Então, um pai que sai para trabalhar, a criança pode entender que o pai abandonou ela, uma coisa louca. Né? Não precisa ter trauma, você não precisa viver numa família que teve trauma para você se sentir abandonado. E aí, o que isso tem a ver com empresa? Isso tem a ver que a pessoa, às vezes, tem uma ferida emocional de abandono, de rejeição, de traição, de humilhação, que ela deixa resbalar lá na empresa, no comportamento dela. Por quê? Nós temos uma ferida emocional, todos nós temos memórias emocionais negativas da infância, porque interpretamos muitas vezes errado e muitas vezes porque passamos por traumas mesmo. E aí o nosso cérebro, o que ele faz? Olha a neurociência entrando aí. O nosso cérebro, ele cria o quê? Comportamentos para nos proteger daquela ferida, como se ele criasse um escudo. Pode dar o meu exemplo. O sabotador, o esquivo, né? Então a gente vê lá, tem sabotadores internos, que tem nomes, o do Dani, o principal é o esquivo. Tipo, ó, acontece uma situação, deu um conflito aqui em reunião de empresa, eu, me mando, não vou nem, só pego o carro e vou embora. Por quê? Porque o esquivo dele, que é o sabotador que foi criado pelo cérebro na infância para fugir de brigas, ele faz o quê? Não, para me proteger, eu vou embora. Só que lá, quando criança, protegia ele ficava quietinho quando ele estava diante de brigas. Só que agora, na idade adulta, como o cérebro treinou muito aquilo, criou essa sinapse, reforçou, na idade adulta, ele foge de uma reunião, fugia de uma reunião com cliente ou com sócio. Né? O que isso vai afetar? Muito negativamente nos resultados. E mas não as só pessoas na empresa, não atrelam, né? Relacionamento do dia a dia, em tudo, né? Em tudo. Até aquela questão, tu não ages assim só na empresa, né? O que tu é na empresa, é tu na vida pessoal. Como você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Às vezes contigo mesmo tu esconde do que é a realidade, né? E às vezes a gente pensa, não, esse comportamento que eu tinha lá não tem nada a ver. Gente, eu tive, assim, grandes CEOs de empresas que tinham dificuldade de performar por perfeccionismo, por exemplo, e aí não conseguiam delegar por causa de uma ferida emocional que criou um sabotador que é inconsciente. Né? Então, é todo um processo muito mais a fundo. O Lidere, a gente trabalha isso de forma vivencial, né? Que é por dinâmicas vivenciais mesmo para impactar o inconsciente. Mas dentro das empresas a gente já trabalha com testes, com novas formas de fazer as coisas, né? Com um direcionamento diferente de comportamento. Né? Isso. E até uma outra pergunta que a gente recebeu, que vai um pouco além da mentoria, né? Como é que vocês gerem um negócio? Quem manda, né? Aí eu falei assim, nós todos As mandamos, mulheres, claro. Né? As mulheres sempre vão mandar. Eu achei que ela ia dizer A última palavra sempre é nossa, né, Gui? Sim, senhora. Sim, senhora Kátia. Mas tem aquela questão que a gente cria reuniões de gestão, né, que hoje as empresas, os gestores acabam esquecendo, né? Então, semanalmente a gente cria reunião de gestão entre a gente, nós temos uma pauta, cada um tem uma meta, né, para entregar uma responsabilidade, uma gestão de equipe, né? Os alinhamentos constantes, né? Tem a questão que a gente aprendeu com a Jussi, não deixa para o dia seguinte algo que está te incomodando hoje, então a gente acaba trazendo para a mesa isso também.
a gente tinha muito problema de comunicação de WhatsApp, né? Que é um ponto a ser falado aqui, que a transmissão da mensagem do WhatsApp Pra nunca todos. é Sim. o teu sentimento, Quem não né? sabe isso ainda, muita atenção. E- Quem ainda não percebeu, né? Porque... Teve um grupo uma vez, uma coisa legal, que ele nem deixava mais adicionar a gente, de tanto que a gente saiu do grupo, né? Depois das discussões. Mas no sentido de a comunicação no olho a olho, né? A gente estava assistindo um filme no final de semana, eu não lembro o nome, mas ele ensinou a questão de a pessoa olhar no olho, né? Tipo, aqui a gente está falando a verdade, né? E hoje a gente consegue... Essa comunicação está muito escassa hoje, né? E isso vai até além, porque assim, hoje a gente está preparado para quando a gente vai falar com uma pessoa que ela não olha. É né? verdade, Sim. né? Eu acho que na cena do filme, agora lembrando, a pessoa até fala, olha nos meus olhos. Isso. Eu quero que você olhe para os meus olhos. E hoje é E o mais que tá, nada, a né? comunicação não verbal, ela é 55%, né, da tua comunicação. Mas Então, o não olhar nos olhos já é uma forma de escape, né? Tipo, não tô mais Depende, interessado. Depende, De tá? Se a conexão, gente for né? estudar programação neurolinguística, nós sabemos que temos sistemas representacionais cerebrais e que se a pessoa tem um sistema representacional, que é o canal que ela recebe a informação com maior facilidade, for o auditivo, ela precisa até dar uma certo. viradinha Sim. para ela poder Sim. receber melhor aquela informação. Então, eu sempre falo assim, quando a gente... Uma das piores coisas na minha vida, talvez, é eu ser analista de perfil comportamental e trabalhar com isso, né? Não sei, né? Já sabe Tu com arruma quem um tu tá namorado, falando, né? qualquer coisa, tu tá ali o tempo todo, tá. Então a gente aprende a analisar contexto. O namorado foi bastante analisado. O Gui conheceu ele, né? Não, Coitado. mas a gente sabe se sair muito bem nas situações, sabe? A gente sabe e já, né? A gente acaba sendo treinado por você e já sabe como a pessoa vai agir, né? Tem Isso. aquele negócio do rapport, né? Hoje a gente acaba estudando, vamos fazer uma reunião, vamos visitar um cliente, né? A gente vai lá e estuda eles, né? De como a gente vai ir vestido, de como a gente vai falar, do que a gente vai falar. Às vezes, hoje, a gente nem fala de informática, Não fala de quase nada de tecnologia, negócio, né? fala mais de mundo. Ou Isso, é. às vezes aquela pessoa tem um hobby, por exemplo, você foi visitar um cliente e, sei lá, a pessoa gosta, sei lá, de ir pra praia, de jogar. Mas agora tênis, vamos falar né? de um Tênis negócio tá que eu alta. falei muito pra Você vocês. vai entrar no mundo. Falo não. constantemente, falo assim, ó, fica no corpo, volta pro corpo, né? Sim. Esteja no agora. E vocês levaram isso muito a sério, assim, de estar presente, prestar atenção. A tatuagem, Porque hoje Aqui e Aqui e agora. Aqui e agora, Porque hoje o que acontece? Você tá vendendo o tempo inteiro, mesmo quando você não precisa ser vendedor para vender, Sim. você tá vendendo uma ideia, um produto, um serviço, né? Você tá se vendendo E o que, também. que é vender? Sim, É uma né? conexão, né? E como é que eu vou criar conexão com outros se eu não tô nem no meu corpo? Sim. A maioria é missa de corpo E, presente, né? E até nesse papo de vender, uma coisa que eu falo muito para toda a nossa empresa é todo mundo vende, né? Mas Todo a gente mundo. não vende, a gente entrega soluções, Isso, né? A gente aham. entrega principalmente soluções tecnológicas, que é o nosso negócio, né? E vai desde a pessoa que serve o café, que limpa a pessoa que tá na Todo rua, mundo. e todo mundo E mesmo se o abraça cliente- essa causa e tem o mesmo propósito. E que mesmo a se o gente, cliente né? quiser algo que não é tecnológico, né, alguma coisa que foge do nosso segmento, a gente vai tentar dar um caminho para o cliente, porque como a gente tem uma rede de contatos, pessoas, empresas, clientes, fornecedores muito grande, a gente vai tentar achar É uma o melhor troca tão caminho legal, para né? ajudar aquela empresa, né? Gente que Porque entende que em algum momento vai que em algum ter uma- momento isso uma vai, volta, vai né? te agregar, né? Porque, pô, o cara vai lembrar, pô, aquele cara me indicou isso, né? Que legal, agora é a hora de eu também, né? Não, e lembrar. a gente tava falando aqui quando tava subindo, né? Porque vocês me indicaram aqui, o pessoal do podcast, porque também tem interesse em fazer o meu. E aí eu indiquei o meu fotógrafo já tô... Não vou dizer pro Marcelo ainda, Já tá mas eu escrito mexo pra dele, ele, já né? tô... Da folha de pagamento. E né? assim, Ó, Marcelo, além de desconto pra nós, você dá prejuízo É, também, é, tá? as Porque pessoas- a gente gostou muito do trabalho As dele. pessoas Ele pegam também e tá falam assim, mas tu indicando. ganha em cima desses profissionais que tu indica. Eu falo, não, né? Eu nunca me faltou trabalho, né? Todo mundo indica e tal. É uma troca que a gente tem que... Eu acredito muito em energia, em que a gente cria a partir Sim. do que a gente faz. Então, assim, é uma coisa que realmente vira uma rede tão legal que a gente pode Mas fazer. mas né? é que nem você falou do podcast, né? O pessoal tá aí, o time aí do AgitaCast, os agitados, que nem fala. Eu fui convidado aqui para participar, né? De forma totalmente voluntária, como eles também voluntariando o tempo deles, né? Querendo não, hoje tempo é dinheiro e tempo é Sim. escasso.
E hoje estamos aqui como clientes, né? Do AjeitaCast, daqui a pouco a Ju está aqui. Enfim, a vida é um negócio que gira, né? É negócio. E ela é um ciclo, né? E assim, quanto Que mais passa o bem bem rápido a gente também. faz, né? Ele volta, né? Até teve... A gente comentou hoje de um negócio da garantia da Apple, né? A gente compra uma garantia e não usa, né? Aí a gente falou, poxa, será que as pessoas acabam quebrando o celular para ganhar a garantia, né? Tem um monte disso. A gente falou assim, poxa, mas a pessoa que faz o mal já por um propósito ruim, com certeza não vai ser feliz, né? E a gente prega muito isso também, que é o dia a dia da gente, né? Quanto bem a gente faz, ele volta de alguma forma, né? Eu gosto muito da frase, aqui se faz, aqui se paga. Nossa, essa é antiga e atual, né? Essa é antiga e atual. E é o que a gente fala assim... eu digo que quando a gente trabalha nesse contexto, a gente faz com que as empresas realmente performem. Porque as pessoas se sentem felizes, porque as pessoas têm necessidades básicas psicológicas, né? Sim. E uma delas é ser pertencente. Quem que não quer ser pertencente a uma organização? Eu falei para vocês, né, em alguns momentos, a gente vai transformar a empresa numa das melhores empresas para se trabalhar, que é uma das metas que eu sempre tenho. De a gente poder trabalhar o quê? A gente não vai mais cobrar das pessoas? Óbvio que a gente vai, né? A gente precisa cobrar resultados, a gente tem uma responsabilidade, né? Mas nós vamos treinar os nossos líderes para saber cobrar, nós vamos ter um espaço físico legal, nós vamos criar endomarketing, né? Nós vamos conversar com as pessoas e ainda assim, muitas vezes a gente vai demiti-las, né? Porque elas não estão prontas. Ou até, né, a Jussi, quando a gente começou, teve pessoas que saíram sozinhas, lembra? A gente Porque são pessoas que não estão encaixadas, né? O que a Jussi fez? Nada. Ela só trouxe um momento, um novo momento. Que a forma que a gente mudou, né, para melhor, fez com que essas pessoas não fizessem mais parte do negócio. Mas não porque... Tu vê, e olha que interessante isso. A gente mudou o comportamento, evoluiu, né? Deixou de ter algumas atitudes talvez mais ríspidas que tinha antes e mesmo assim as pessoas foram embora. Mas por quê? Porque essas pessoas não estão querendo dar o próximo passo, né? E até é legal ou comentar, elas estão querendo né, que a gente fez avaliação e... pesquisa... De clima, né? Pesquisa de clima, isso é. E a nossa nota foi 9,50. É um 10, né? Sim. Porque a gente sabe que o 10 nunca vai ter, Sim. né? Mas, poxa, olha o trabalho e a evolução que a gente teve em tão pouco tempo, né? Então faz todo sentido, né? E é a liderança. Ou começa... É muito diferente para mim, as empresas que eu treino, que a gente começa pela ponta, tá? Então, como vocês estão na ponta e vocês foram as primeiras pessoas que se dispuseram, porque a gente começou com vocês. Sim. Ninguém teve acesso ao meu trabalho antes que vocês tivessem... Até porque a mudança tinha que começar por nós, Exatamente. Né? Mas muita gente acha que não. Tá? Que os seus gerentes têm que mudar, que não sei... E eu falo quantas vezes para vocês, olhe para dentro. Olhe para dentro. Que você tem que fazer diferente. Você tem que esperar dela um outro resultado, sim. Mas a partir de uma nova ação sua. Né? E é difícil no começo, né? Poxa, sempre eu que tenho que mudar, sempre eu olhar para dentro. E eu acho que isso ajudou nós três muito. A gente, como eu falei várias vezes aqui hoje, né? Os conflitos vão continuar. Sim. Mas é a forma de gerir. E os conflitos antes doíam mais, né? Sim. Eles... Porque virava um sofrimento, né? Ou talvez vamos até tirar a palavra conflito, né? Porque nem vai chegar a ser um conflito. As situações vão existir e nem vão... Mas a forma que a gente tratava, que conversava, as palavras que utilizava... Era meio agressivo, e talvez. Vocês podem, para um outro nível. Vocês podem até achar, e algumas pessoas podem achar assim, mas a gente fazia isso lá dentro da nossa sala, ninguém via. Gente, energia se sente, energia não se vê, as pessoas percebem. Né? Então, as pessoas percebem a forma com que vocês estão fazendo diferente agora, a forma com que vocês se tratam diferente. E esse exemplo ruim torna-se exemplo para eles, né? Exatamente. E olha, uma coisa que a Jussi falou algumas vezes lá no começo, e nesse dia eu até estava pensando nisso, né? A Jussi falou, mesmo que você vai mudar comportamento, vai mudar a forma que fala, que age, vai ter momentos que vai dar com o pé na porta, né? Sim. A gente teve alguns momentos que usou o tal do pé na porta, só que para as pessoas entenderem, a gente não quebra nada, né? Não. Pé na porta só uma mesa, uma cadeira. Pé na porta é uma ação o dia que eu mais energética para aquilo acontecer, né? Ou para dar aquele impacto, aquele choque de realidade nas pessoas, né? Seja lá qual for a forma que a pessoa for dar o pé na porta, né? Sim. Só que eu vejo que hoje, se pegar de meses para cá, teve quase zero situações de pé na porta, não, entendeu? Teve vezes que a Jussi teve que sair do cliente dela e vir lá salvar a gente, né? No começo.
Mas quando eu falei o pé na porta, não é só entre nós. Não. E sim com tô o brincando, time, né? Aham. E eles até ficam assim, né? Nossa, mas Eu que nem ouvi esquisito, mais esse né? termo ultimamente, né? Pois Pé é. na porta, Não precisou né? mais. Não, é que eu quero dizer sempre assim, que a liderança, ela vai ter que ter um equilíbrio entre a razão e a emoção. Naturalmente, né? Às vezes ela vai ser amiga, ela vai ouvir, ela vai prestar atenção como ela fala, porque o negócio é o seguinte, hoje uma pessoa falou para mim assim, mas a empresa tem mudança, as pessoas têm que entender. Sim, sempre. A empresa, a vida, o mundo está em constante mudança. Uma coisa que é certa é que as coisas vão mudar, ponto. Sim. Ok. No entanto, você tem que entender o seguinte, se você tem uma mentora, o que eu falei pro meu cliente, você tem uma mentora e ela tá aqui para te dizer, olha, fulano, ok, essa mudança você tem que fazer, ok, certo, agora vamos entender o que nós vamos falar, como nós vamos falar, em que momento nós vamos falar, para que o cérebro reptiliano dessa pessoa, que é o cérebro animal, que te protege, tal, o cérebro da sobrevivência, ele deixa essa informação passar para o cérebro pensante, que é o neocórtex. Para que a pessoa vá lá e faça, mesmo com uma certa desconforto e resistência, ele faça a mudança. Agora, se você só joga a mudança aí daquele jeito, você vai, de alguma forma, criar um bloqueio na mente. No cérebro funciona assim, é um processo natural de qualquer ser humano. O cérebro vai se bloquear, ele não vai fazer. Então, você tem que entender que você, sim, pode ser às vezes, mas você tem que ser sábio, tem que ser forte, tem que ser firme, você tem que se impor diante. A empresa é tua, os negócios são teus, as coisas têm que acontecer. Só que existem maneiras de você colocar aquilo e fazer a pessoa sair da sua sala, do teu ambiente, indo fazer o que precisa ser feito. Porque quer, né? Não porque Exato, acha porque que tá sendo entendeu, mandado. esse é o processo. Ele tem que vir Entendeu para a cá, ó, importância, né? pro neocórtex, pro cérebro pensante, inteligente, para dizer, isso faz sentido, entendeu? Agora, se ele nem passa desse filtro, como é que o cara vai entender? Se eu não entendo, é só pensar naquilo que você estudou na escola, aquilo que você decorou, você esqueceu. O que você entendeu ficou na tua mente. Sim. Não, e isso muito da questão da escola. A gente tá muito isso. em escutar podcast e quase que todo podcast que a gente escuta, né, Gui, fala sobre a questão da escola, né? Uma das perguntas lá, quem foi a professora que tu lembra lá da infância, né? A brava, De né? matemática. Mas tem uma que sempre vai lembrar, porque ela foi referência Ela pra te ti. ela te cobrou. Ela trabalhava Era o que a de gente notas tenta maiores. trabalhar e evoluir hoje, né? Porque a gente Exatamente. lembra dela, né? Então a gente muda pra também ser lembrado pelas Não, pessoas, pelos clientes, e aquilo né? que você faz a pessoa receber goela abaixo, de qualquer jeito, porque você é o dono, porque eu que mando, porque é meu negócio, blá, blá, ela vai simplesmente entrar aqui e sair aqui, ela faz naquele momento mal e mal, e ela nem vai aprender aquilo, não vai se transformar em algo que faz parte da tua Sim. cultura de negócio. Agora, o que você usa as palavras certas. Quantas vezes vocês me acionam? Ju, você tem que fazer tal coisa, como é que eu posso falar? São 2, 3 palavrinhas que eu É só coloco no ajustar, contexto, né? que muda Ou o totalmente. tom de voz, né? Tipo, isso Exatamente. fala mais assim, eu Fala falo com mais assim, por quê? firmeza. Porque eu sei que vai passar pelo cérebro reptiliano e vai pro cérebro pensante. A probabilidade de a pessoa comprar a tua ideia é muito maior. Se ela Sim. entender, ela vai fazer. Sim. Vai ficar mais fácil. É bem isso aí. Bom, acho que a gente está caminhando para a reta final aqui. Temos mais perguntas aí? As perguntas acabaram, mas acho que vale a gente comentar sobre a questão de mentoria mesmo, né? Mentoria vale a pena, tá, pessoal? É um investimento, não é um custo. E faz muito sentido, porque vai além só da questão mentoria, né? É comportamento, é questão de infância, é questão de gestão e equipe, liderança, né? Então, fica meu agradecimento especial a Ju, seu trabalho que tem feito com nós, faz Imagina, todo sentido. E obrigada aí, Gui e Dani, por acreditarem e estarem no mesmo propósito que eu, né? E eu sempre digo que pode não funcionar nada, mas a empresa tem que dar resultado, né? Pô, aquela essa é uma frase, boa aquela frase. frase, estamos no mesmo barco, faz muito sentido. Faz pra muito gente. sentido, É isso Então, gratidão, né? E gratidão ao pessoal aí do Agitacast que É isso liberou aí. o espaço aqui pra gente gravar esse material. Certamente a gente vai gravar mais, né? Com E- certeza. Com e- outros temas, né? E faz todo sentido isso pra gente, e a gente gosta disso, e todo dia a gente tá mudando, daqui a pouco a gente tá aqui toda semana, né? Já queria uma Quem sabe a gente semanal. cria o nosso podcast Ué. aqui, gravado aqui. E hoje eu recebi um presente da Amazon, daí eu pensei, poxa, o Gui comprou, né? Eu até falei pro Dani assim, meu Deus, a gente compra A situação todo foi dia, né? engraçada.
Mas tá, daí eu mandei pro Gui, o Gui falou, não comprei nada pra Dessa ti, vez né? não fui eu, compro muito presente pra ti, então dessa vez eu pulei. Agora Aí tu o quisesse Guilherme já ficou com a fazer... pulga atrás da Aí eu orelha. pensei, Quem poxa, será que mas- mandou isso? aquele negócio, né, que a gente às vezes faz tudo rápido, né? Eu fiz rápido, precisava sair, precisava me dar uma organizada pra vir gravar o material e não olhei o cartão. Aí eu botei no grupo da empresa, certo? Alguém comprou e acabaram botando na minha mesa achando que era pra mim, né? Mas ninguém comprou. Daí eu pedi pra minha assistente lá, falei assim, meu Deus, olha a caixa e vê se não tem um cartão. Porque eu abri tão rápido, tão no automático e tinha um cartão. Era da minha madrinha de infância, Olha! de batismo. Ela mandou um presente pelo meu aniversário, acabou chegando atrasado, a gente tava viajando, mas... É a madrinha high-tech, ó. É. Botou uma É. cartinha Nem eu escrita pela sabia, nem eu Amazon. sabia que dava Tá, e pra o que fazer que isso. é? Não abrisse? E... Não, eu abri, agradeci ela e eu até falei assim, poxa, você é minha madrinha, né? Eu te peço desculpas por às vezes não ter tempo e gratidão à pessoa que você foi na minha vida lá na infância, que Legal. você sempre teve presente e tal, né? Porque a gente é tão corrido e trabalhando, e mãe, mulher, empresária, enfim... Aí eu até quero finalizar a minha parte aqui. Ela me mandou uma mensagem. Ela falou assim: Kátia, abençoada noite. Concordo com as tuas palavras, né? De eu não ter disponibilidade tanto assim. Agora, a idade de vocês, realmente vocês têm que aproveitar a juventude de conquistar o que vocês esperam da vida, né? Parabéns novamente pelo seu aniversário. Muita saúde para vocês e para o seu filho. Fiquem com Deus. Legal. Então, né, mais uma prova de gratidão à vida, a Deus sobre isso, né? E aquele negócio também que às vezes a gente fala que não tem tempo, né? Mas é só arrumar o tempo de ir lá visitar, de se comunicar, de se relacionar, que tudo encaixa e tudo dá, né? Sim. Vou Tem passar a questão de bola aí prioridade, pro né? Daniel fazer as considerações finais dele, depois a Jussi, e eu encerro aqui. Você abriu, você programa- fecha, né? E depois é você isso paga aí. a conta também. A conta daí eu pulo. Ah, gostei dessa história. Além de mentora, a Justi já é uma amiga, né? Então a gente já tá com a janta programada aqui pós-podcast, mas enfim. Agradecer principalmente a Justi, né? Desse 1 ano de trabalho, que com certeza fez muito bem para nós, primeiro, né? E depois para a empresa. E ao Guilherme e a Kátia, né? Muitas vezes nossos conflitos... Faltam palavras para ele agradecer. Né? Exatamente. Aí, ó. Exato, emocionado. É emoção. Não vou chorar. Não. Mas enfim, né? Até um pedido de desculpa, digamos assim, que em vários momentos talvez eu errei, mas enfim. Muito bom. É isso muito aí, bom. a gente tá aqui para crescer juntos, aprender juntos e é só o começo, né? Eu sempre digo assim, a energia ela vai tão boa que a gente acabou não falando, né? E eu voltei a falar de novo, que a gente tá falar participando depois de 5 projetos novos, além das nossas empresas. Em torno de 5 startups. Se a É. gente aparecer na Forbes, aí vocês lembram que a gente tava E daí ali no a gente falou assim, já AgitaCast. tá na a hora foto de... da Forbes a gente já tirou, A né? gente tá na hora de fazer fotos corporativas, que se estourar, a gente já tem a Já foto. tem as fotos, né? A foto já tem, o projeto já tem, só falta o E até dinheiro falei agora. com o Marcelo, vamos falar do Marcelo de novo, que daí a foto vai pra Forbes, dele ganha Isso, crédito. É isso aí. Então, as minhas considerações obrigada, né? Obrigada por poder estar aqui, pra gente compartilhar, quem sabe ajudar com outras pessoas aí, novas ideias, novas formas de ver as coisas, né? E entender que dá para se ter alta performance com qualidade de vida, sim, na vida pessoal e nos negócios. E ninguém está junto por acaso, né? Se nós estamos aqui é porque nós temos uma energia semelhante, com certeza a gente tem alguma coisa para construir juntos, já construímos muita coisa. Espero que a gente possa construir muito mais. Então, muito obrigada aí a todos que nos ouviram, obrigada a vocês. Show de bola. Então, vou encerrando aí com 2 palavras. Uma é a questão, uma palavra chamada persistência, que a gente tem que persistir nos nossos sonhos. A GB foi construída aqui no Sul por muita persistência minha e hoje tem muitas pessoas, né, na operação, mas eu sou muito grato a mim mesmo, né? O Lidere, a gente falou aqui bastante, ele mostra também da gente olhar para nós e também acreditar em nós, a gente ter autogratidão também, né? Porque a gente sempre fala, às vezes eu não mereço isso, não merece, pô, mas a gente trabalha tanto, por que a gente não merece, né? Então a gente tem que ser grato também a si mesmo. E pegando o gancho do grato, a palavra gratidão, então gratidão a Jussi, gratidão ao Daniel, o meu irmão aí. Não vai esquecer da esposa, né? Já deixou a esposa pro final de novo, né? Mas tudo certo. Ferrou. Não, falando primeiro do Amanhã, Daniel, né? amanhã ele me manda um presente. Daí. Por causa que foi o tema, um dos principais aí que a gente falou, e também porque foi a pessoa que até mais tempo eu convivi do que a minha esposa, né? Então,
eu acho que o tempo meu e do Daniel na vida, que a pessoa que mais veio junto foi nós dois. Então, Agora a quer gente dizer que um ajudou o outro, né? Em vários momentos da vida, na infância, a gente sempre teve junto, né? Teve situações, pai, mãe, enfim, mas que a gente conseguiu superar juntos e hoje aí estamos superando aí negócios, estamos tendo sucesso nos nossos negócios juntos. E Esse ano completa tipo, exatamente a metade do tempo que a gente não viveu junto, né? Com exatamente. 32, Tá 33 anos. E o agradecimento aí contínuo sempre à minha esposa, Kátia, né? Que quando eu conheci ela, eu vou dizer que eu era meio sem direção na vida e acho que conseguiu colocar um eixo aí, um caminho. A primeira coisa que eu fiz foi fazer ele vender o carro rebaixado, tá? Bem que tu fez. Primeira e melhor coisa. Tá? Bem que tu fez. Aí a Essa foi segunda coisa foi E ela ainda teve que pagar a conta ainda de algumas coisas do carro. foi ele me passar acesso à conta bancária. Mas estava meio ralé a conta. Talvez ela botou um pouco lá. Então, só para finalizar na questão da esposa, né? Quando eu saí do Lidere, durante o Lidere, né? Mas isso aí a primeira coisa que eu fiz foi entregar uma carta, né? Não posso dar muito spoiler, né? Mas entregar uma carta para Kátia, porque às vezes as pessoas que a gente convive no dia a dia, seja esposa, seja irmão, pai, mãe, a gente esquece de colocar tudo aquele nosso sentimento para fora, né? E falar as palavras e ser grato a essas pessoas, né? Então a minha gratidão sempre a Kátia, minha esposa. E como é que eu falei lá? A minha alma gêmea. Isso aí, ele fez uma declaração e tanto na frente de 50, 60 pessoas. Parecia lá, o Shakespeare, né? Então, Tipo, hoje ele até começou a dizer assim, tá, mas o que eu vou ganhar de presente? Vou ganhar um tênis da Louis Vuitton, né? Tá chique, né? Eu falei Ele assim, falou, calma, que o teu só porque ele tá aniversário, elogiando, então não vale nem É só em elogio. novembro? Só porque eu falei assim, calma, é lá em novembro, a gente vai pro. Não, então não a vale gente vai nem pro Rio elogio, de pô. Não Janeiro adianta e elogiar tal, mas eu vou te esperando comprar algo em outro troca. presente, né? Então tá bom. Valeu. Então tá. Um agradecimento aí a quem esteve aí participando aqui desse momento especial. Um abraço. Obrigado. Valeu, Até mais. obrigada.